Olá, alunos do curso FIC Agricultor Orgânico. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho dentro da disciplina de Agricultura Geral e Agroecologia, falando um pouco mais sobre o solo, tá bom? Principalmente sobre as funções que o solo exerce e que são imprescindíveis para a produção das plantas, beleza? Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui com vocês para a gente ir ilustrando bem essa nossa discussão. Então, pessoal, hoje falaremos, do papel do solo na produção das plantas. Vamos ver como que isso funciona. No nosso último tópico, que a gente começou falando um pouquinho do surgimento da história da agricultura e finalizou, falando do que uma planta precisa para crescer e produzir, nós vimos, que tem um processo bioquímico muito importante, que é a fotossíntese, e que é imprescindível para a produção das plantas. E que para realizar a fotossíntese, a planta precisa de gás carbônico, que tem em bastante quantidade na atmosfera, precisa de luz, tá? Que geralmente não é algo que limita a produção de plantas aqui no nosso país, e precisa de água. Aí já entra o solo, tá? A planta vai absorver água do solo e nós precisamos fornecer condições para que a planta absorva essa água lá do solo. Tá bom? Aí nós vimos, a água tem que estar próximo à raiz para ela ser absorvida, só para a gente ir relembrando algumas coisas do último tópico que a gente trabalhou. E vimos, além de luz, gás carbônico, oxigênio e água, a planta também precisa de nutrientes minerais. E nesse caso, o solo assume um papel ainda mais importante. Vai ser o solo, tá? Que a gente vai trabalhar, que a gente vai construir, que vai ser a principal fonte de nutrientes para a produção sustentável das plantas, tá? Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Vimos, que a planta absorve esses nutrientes pela raiz, juntamente com a água, apesar de já existirem outras estratégias para a nutrição vegetal, que envolve a adubação foliar, mas isso não é uma estratégia mais voltada aí para outro tipo de agricultura. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de solo, pessoal. Vamos falar um pouquinho de solo. Tá? O que é o solo, então? Sempre quando a gente pensa em solo, primeiro que para muitas pessoas, ainda não é claro, tá? Ainda não é claro a enorme relevância que o solo tem para a produção de plantas e para a manutenção da vida na Terra como um todo. O que é o solo para a gente aqui, nessa disciplina, nesse curso FIC de Agricultor Orgânico? Nós vamos definir o solo, como a coleção de corpos naturais, heterogêneos e dinâmicos, que são a base para a produção agrícola, fornecendo às plantas suporte físico, água, oxigênio e nutrientes minerais. Então, nós vamos utilizar essa definição aqui de solo. Por que eu estou falando isso? A definição de solo, pessoal, ela muda de acordo com a área. Para o engenheiro civil, por exemplo, o solo tem outra definição. E essas definições de solo, elas variam muito
de acordo com a função que o solo assume, tá? No nosso caso aqui, na definição, a gente já vê que o solo tem diferentes funções de fornecer suporte físico para a planta, né? Que é manter a planta ali ereta, de fornecer água, oxigênio e nutrientes minerais, tá bom? Então, ao longo dessa disciplina, ao longo desse tópico e do próximo, a gente vai estar estudando, né, bastante como favorecer, né, ou como possibilitar que o meu solo exerça bem as suas funções. O solo, tá, exercer o seu papel, exercer as suas funções é imprescindível para a produção sustentável de plantas, tá bom? Então vamos ver um pouco como que isso funciona. Quais são, então, as funções primordiais do solo para a planta? Primeiro, pessoal, primeiro, né? E isso aqui não existe nada, não existe uma ordem aqui de importância, mas o solo precisa fornecer nutrientes para a planta. Nós vimos lá, né, que a planta absorve os nutrientes do solo. Então, o solo precisa fornecer nutrientes para a planta. O seu solo tem que ter nutrientes lá disponíveis para plantas. E essa é uma função do solo relacionada à sua fertilidade, tá bom? Além disso, ele precisa sustentar a planta, pessoal. Essa capacidade que o solo tem de sustentar a planta, de evitar que ela tombe, né, está relacionada à sua estrutura e agregação, tá? Essa parte de estrutura e agregação é nova para a maioria. Muitos não conhecem essa parte de estrutura e agregação. Só um segundinho, pessoal. Só fechando a janela aqui, tem um cachorro. Para muitos, né? Essa coisas do ensino à distância, né? Isso acontece. Mas para muitos, pessoal, sempre quando a gente fala em solo, pensa em fertilidade, pensa no papel do solo fornecendo nutrientes para a planta. Mas nós vamos ver que grande parte das funções que o solo precisa exercer para a planta produzir bem estão relacionadas à estrutura e agregação do solo, que a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, o que é estrutura e agregação. Então, a estrutura e agregação é muito importante nessa função que o solo tem de sustentar a planta, de fornecer água, tá? Então, para o solo fornecer água para a planta é algo que depende da sua estrutura e agregação, fornecer oxigênio, que a raiz também respira, a raiz precisa respirar, então o seu solo precisa ter oxigênio, e além de tudo, favorecer a atividade biológica. Nós vimos, nesse caso, a atividade biológica depende tanto da fertilidade quanto da estrutura e agregação. Nós vimos, pessoal, que para eu ter um solo produtivo e que exerça bem as suas funções, eu preciso de atividade biológica. Eu preciso de vida no meu solo, tá? Quanto mais vida eu tenho no meu solo, quanto mais bactéria, fungo, minhoca e outros organismos eu tenho no meu solo, menor será a minha dependência de insumos industrializados, de adubos, por exemplo, tá bom? Então, nós vamos ter isso em mente sempre. A atividade biológica é um elemento central dentro da produção orgânica de alimentos. O seu solo precisa ser vivo. Você precisa de um solo vivo. Beleza? Vamos aprofundar um pouco mais na forma como isso funciona. Então, para a gente ter uma agricultura produtiva e sustentável, é imprescindível que o solo exerça bem essas funções
de fornecer nutrientes, de sustentar a planta, de fornecer água, oxigênio, tá? E de manter a atividade biológica. Então, a gente só vai conseguir produzir alimentos de forma sustentável e rentável do ponto de vista financeiro se o solo estiver exercendo bem as suas funções. Beleza? Então, né, para exercer essas funções, a gente viu que além de ser fértil, tá? Que além de ter nutrientes, que além de ser rico em elementos que a planta precisa para ela sobreviver, o seu solo tem que apresentar uma boa estrutura e agregação. Aí nós vamos ver daqui a pouco como que isso funciona. Beleza? Para ajudar a gente entender isso, pessoal, do que então é constituído o meu solo? Quando a gente fala em solo, o pessoal pensa em terra, em sujeira, né? Só nisso. Mas o solo, pessoal, o solo, ele não é apenas terra, né? Quando o pessoal fala terra, está se referindo àquela fração mineral do solo. Não. Quando você pega, né, um agregado, um torrão de solo, esse agregado, pessoal, ele vai ter 50% dele ali, né? Isso é uma condição ideal. Ele tem cerca de 50% ali do que a gente chama de sólido e mais 50%, cerca, né, de 50% de espaços vazios, tá? Esses espaços vazios que existem no solo, a gente chama de poros. Nós chamamos de espaço poroso. E esse espaço poroso, pessoal, assume uma importância muito grande, porque é nesse espaço poroso que vai ficar armazenada a água e o ar que a planta precisa, tá bom? Então vejam o solo, né, não como essa massa compacta, tá? Mas como algo, né, que tem pelo menos metade do seu volume preenchido por espaços vazios, por espaços, né, que vão estar lá com água ou com ar. E sem esse espaço poroso, o solo não funciona, tá? O solo não consegue fornecer água, o solo não consegue fornecer ar, a raiz não vai conseguir respirar, tá bom? Falando um pouco dessa outra parte, que é a fase sólida do solo, nós temos cerca de 50% também. A gente vai ver que essa proporção varia, pessoal, inclusive em decorrência do manejo que você aplica no seu solo, tá bom? Práticas de manejo podem reduzir bastante o espaço poroso, comprometendo a sua produção. Mas voltando então para essa parte sólida, você tem cerca então de 50% do seu solo, né, do seu volume de solo preenchido com o que a gente chama de fase sólida. Nessa fase sólida, pessoal, cerca de 45% a 48% desses 50 é formado aí pelos minerais, pela argila, pela areia, e dentro dessa fração sólida tem uma fração menor aqui, pessoal, que é a MO ou MOS, que nós vamos falar bastante, que é a matéria orgânica do solo, tá? Nós vamos ver que a matéria orgânica do solo, tá? Que engloba a parte viva que está ali no solo, apesar de ser uma fração pequena, se comparada às demais, assume um papel imprescindível na produção de plantas, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, aquela figura, né, que nós já vimos algumas vezes, sobre a fertilidade do solo, e que a planta, né, ela precisa, ela necessita de uma série de nutrientes para poder produzir, tá bom? Para poder produzir várias das funções
da planta, várias das reações que ocorrem na planta são dependentes aí desses nutrientes, tá? Então, o que que é fertilidade do solo? O que que é um solo fértil? É a capacidade do solo de fornecer nutrientes às plantas. Então, se você tem um solo, né, que tem a presença desses nutrientes em formas disponíveis que a planta consegue absorver, a gente fala que o seu solo é fértil, tá bom? E perdão, um dos objetivos dessa disciplina é possibilitar que você construa um solo fértil para produzir bem, né, e de forma orgânica os seus alimentos, tá bom? Ah, mas aí tem a questão de fertilidade versus produtividade, né? Produtividade de uma planta depende de vários fatores, incluindo a fertilidade do solo, tá bom? A gente costuma falar, né, que existe uma diferença entre solo fértil e solo produtivo. E aqui eu resgato aquela questão lá de estrutura e agregação que a gente falou, tá bom? Para o solo ser fértil, pessoal, ele só precisa de ter os elementos lá que a planta precisa, que a planta necessita, tá bom? Mas para o seu solo ser produtivo, são vários aspectos envolvidos. Não é apenas a presença do nutriente, tá? E aqui, aquela história lá de estrutura e agregação assume uma importância muito grande. O seu solo tem que estar bem estruturado, o seu solo tem que apresentar agregados estáveis para ele ser produtivo, tá bom? O solo bem estruturado, com agregados estáveis, consegue fornecer água para a planta, consegue fornecer ar, consegue sustentar a planta e, sendo assim, né, produtivo, tá bom? Então, a produtividade do solo vai muito além do que a presença de nutrientes. É por isso que muitas vezes, na agricultura convencional, você fornece o melhor adubo do mercado para a planta e ela não produz, tá bom? Porque isso, né, outras questões e não apenas a presença de nutrientes foram consideradas, tá? Não foram consideradas. Então, além de nutriente, tá? Essa questão da estrutura e agregação precisa estar muito clara para todo mundo, beleza? Mas vamos falar um pouco mais da fertilidade, então. O que que é um elemento essencial, pessoal? Nós demos exemplos de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Por que que eu sei, então, que é imprescindível a presença desses elementos no solo para que a planta consiga produzir? Por que que eu falo que são elementos essenciais? Então, a simples presença, né, de um elemento químico no tecido da planta não caracteriza que ele seja essencial, tá bom? A planta, ela não é muito seletiva. A raiz vai absorvendo tudo que está ali no solo. Muitas vezes absorve até o que não deve, como alumínio, por exemplo, que faz muito mal para a planta, tá bom? Mas parte desses elementos que a gente encontra lá na folha, nós chamamos esses elementos de essenciais. Por quê? O que é um elemento essencial, pessoal? Elemento essencial que a gente precisa garantir que ele esteja lá no solo é aquele, né, que participa de algum composto ou reação metabólica vital na planta. Ou seja, sem esse elemento, sem esse nutriente, a planta não produz, tá bom? Além disso, ele tem uma função específica dentro da planta. Ele é insubstituível. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Quando a gente pensa na nutrição da planta, não dá para a gente falar assim, ah, não, tem muito potássio no meu solo, então tá ótimo.
Não. É necessário, né, a presença do potássio não vai substituir, né, o potássio não consegue substituir a função que o fósforo tem. Então, não adianta você ter um solo rico em potássio, ou você adicionar um composto ou uma palhada no seu solo que contém apenas nitrogênio e outros elementos em menores quantidades, porque é preciso um equilíbrio, porque cada elemento tem uma função específica no metabolismo da planta, beleza? E sem esse elemento, né, a planta não consegue completar o seu ciclo, tá? Sem o elemento, a planta não consegue completar o seu ciclo. Existem elementos, por exemplo, que são muito importantes para a reprodução da planta. Então, se o seu solo não tem esse elemento, a planta ela vai crescendo ali, vai vegetando, tem folha, tem galho, tem tudo. Mas flor e fruto, o que muitas vezes é o seu objetivo, a planta não produz, por causa da deficiência nesse elemento, tá bom? Então, bastante atenção. Nós não conseguimos produzir se a gente não fornecer, né, todos os elementos essenciais para a planta. E a gente vai fazer isso, né, construindo um solo fértil, construindo um solo produtivo. Tá bom? Aí nós temos aqui uma análise, né, da composição química de um tecido da planta, e aí nós dividimos esses nutrientes, então, em macro e micronutrientes. Essa divisão em macro e micro é simplesmente de acordo com o que a planta precisa, a quantidade que a planta precisa para crescer, tá bom? Alguns nutrientes a planta precisa em maiores quantidades, e são os que nós chamamos de macronutrientes. Outros a planta precisa em menores quantidades, aí nós chamamos então de micronutrientes. Tá bom? A questão de quantidade. Porém, pessoal, novamente, mesmo, né, vamos pegar aqui o manganês. Mesmo o manganês sendo apenas 0,005% do tecido da planta, sem manganês a planta não cresce, tá bom? Mesmo sendo exigido em quantidade tão pequena, sem manganês a planta não vai se desenvolver, tá bom? Por isso aí essa importância. É o que a gente estava falando, né? Os macro e os micronutrientes. O macro exigido em maior quantidade e o micro exigido em menores quantidades pelas plantas, tá bom? Não se, principalmente para quem está iniciando agora nessa área, não se incomode ou não gaste o seu tempo tentando memorizar esses elementos, tentando, né, a gente vai falar daqui a pouco, tentando memorizar as funções específicas de cada um desses elementos, mas o que tem que ser claro para todo mundo é que esses elementos, conforme o nome já diz, são essenciais e que sem eles você não consegue produzir, tá bom? Tenham isso em mente. Mas para a gente entender, vamos ver, né, por aqui, só um segundo. Estamos aqui no outono, né, do Nordeste Goiana, divisa com a Bahia. O ar já está bem seco, fica difícil falar demais assim, né? Mas vamos trabalhar. Quais são as principais funções vamos começar pelos macro primeiro. Não tentem, novamente, não se preocupem em memorizar isso, tá bom? Você deve saber que a planta precisa de vários elementos e que sem esses elementos ela não produz, tá? Ela não completa o seu ciclo. Então vamos lá. O nitrogênio é muito importante e ele precisa estar presente lá no seu solo,
porque esse elemento é constituinte dos aminoácidos, tá bom? Então, para a planta sintetizar os aminoácidos e as proteínas que ela precisa, tem que ter nitrogênio. O fósforo, um elemento muito importante, bastante problemático em algumas regiões do Brasil, ele está presente na molécula de ATP, tá, que participa do metabolismo energético da planta, e no DNA da planta, tá bom? As principais funções são essas. O potássio atua no que a gente chama de regulação osmótica. O que é regulação osmótica, pessoal? A planta, assim como nós, ela transpira, tá bom? Só um exemplo aí da importância da regulação osmótica. A planta transpira. Então, todas as trocas gasosas realizadas pela planta são dependentes do potássio. Então, para a sua planta utilizar bem a água que ela absorve, é imprescindível que ela esteja bem nutrida com potássio, tá bom? Temos agora o enxofre, que também é constituinte de aminoácidos, tá? O cálcio é um componente da parede celular, dá até para a gente fazer uma analogia, né, com os animais e com os humanos. O cálcio é bastante importante para os nossos ossos. Na planta, ele é bastante importante para a parede celular, que mantém, né, principalmente a rigidez das estruturas na planta. É muito importante, protege a planta de ataques, tá bom? Então, imprescindível que a sua planta seja bem nutrida também com o cálcio. O magnésio é um componente da clorofila. Clorofila é a estrutura da planta que realiza a fotossíntese. Então, imaginem, a sua planta pode ter todas as condições que ela precisa para realizar a fotossíntese. Na ausência do magnésio, não vai. Pode ter luz, gás carbônico, tudo o que ela precisa. Água. Se não tiver magnésio, não tem clorofila, que é onde o processo da fotossíntese vai ocorrer. Tá bom? E aqui nós vamos para os micro. O micro é aquele que é exigido em menor quantidade. Aí temos aqui, né, o ferro, constituinte dos cloroplastos, também em fotossíntese. O manganês é um cofator enzimático que atua em várias reações importantíssimas dentro da planta, tá bom? Muito importante esse nutriente também. O cobre é um constituinte da lignina que vai dar rigidez para a planta, então é muito importante também o cobre. O zinco atua na síntese de proteínas, sendo também, né, outro micronutriente muito importante. O boro atua principalmente no metabolismo de carboidratos. O que isso quer dizer, então? Para você, um exemplo, né? O metabolismo de carboidratos é o que mantém a planta viva. Mas um exemplo, para você ter um fruto doce, tá? Para você ter um fruto doce, é imprescindível que a sua planta esteja bem nutrida com boro, tá bom? Senão ela vai ter um problema ali no metabolismo de açúcares, no metabolismo de carboidratos, e você não vai ter um fruto doce, tá bom? E temos aqui o molibdênio, imprescindível para fixação de nitrogênio. Nós vamos falar um pouco mais de fixação de nitrogênio, talvez nessa disciplina ou mesmo em outras que vocês terão ao longo do curso, mas a fixação de nitrogênio basicamente é um processo que algumas plantas conseguem fazer em simbiose aí com micro-organismos para a utilização do nitrogênio que está na atmosfera. Ou seja, você não precisa fornecer o nitrogênio com adubação orgânica ou mesmo com adubação mineral, porque algumas plantas, né, as plantas que nós chamamos de leguminosas, conseguem, né, por meio dessa simbiose com micro-organismos, capturar
o nitrogênio que está na atmosfera e usar esse nitrogênio no seu metabolismo, tá bom? Mas para essas plantas leguminosas conseguirem fazer isso, a gente precisa do molibdênio, beleza? E o cloro que atua na evolução fotossintética do oxigênio. Traduzindo, o cloro é imprescindível no processo também de fotossíntese, beleza? Novamente, não, isso aqui é só para ilustrar um pouco a importância desses elementos, tá? E que a gente precisa fornecer isso tudo quando se queremos uma planta produtiva, tá? Se a gente quer que o solo exerça bem as suas funções. Por último, desculpa, pessoal, temos o níquel, que é um constituinte da urease. A urease é uma enzima, tá bom? Que vai quebrar a ureia e possibilitar que a planta utilize o nitrogênio dentro das suas reações metabólicas, ok? Vamos só ver, pessoal, duas leis só da fertilidade para a gente entender um pouco como isso funciona e já apontar possíveis problemas. A primeira lei que nós vamos ver da fertilidade do solo é a lei da restituição. O que essa lei nos fala, pessoal? A fertilidade de um solo só poderá ser conservada quando são restituídas as quantidades dos nutrientes removidos pelas colheitas. Pessoal, não se esqueçam da lei da restituição. Por quê? Toda vez, né, que você tira um pé de alface da sua área, um pé de alface que for, você está levando junto com esse pé de alface nutrientes, tá? Esse pé de alface absorveu fósforo, potássio, magnésio, molibdênio, níquel. Esse pé de alface absorveu nutrientes e a partir do momento que você colhe, ele está levando esses nutrientes com ele. O que a gente precisa fazer então, pessoal? Restituir o solo, repor os nutrientes. E esse é um dos grandes problemas da agricultura. O pessoal vê o solo, né, como um reservatório inesgotável de nutrientes, onde você não precisa repor nada. E o resultado disso é a degradação, tá? Por quê? Todo nutriente que você remove do solo na colheita, você precisa repor, tá bom? E nós vamos ver formas de como repor isso, ok? Então, não se esqueça, todo nutriente precisa ser reposto, tá bom? Uma lei muito boa, tá? Se todo mundo seguisse essa lei de estar repondo pelo menos o que tira na colheita, a gente não teria tantos problemas de degradação do solo ao redor do mundo. Que quando você não repõe, o solo vai sendo exaurido. Tá? Você tira nutriente, não coloca de volta. Porém, né, existem outras formas de perder nutriente. Não é só a colheita que tira nutriente. Uma dessas formas é a erosão do solo, que a gente vai tentar falar rapidamente nessa aula aqui, tá bom? Mas lembrem-se disso. Colheu, levou nutriente, né, tirou nutriente de dentro da sua propriedade, você tem que repor, tá bom? Senão você vai ter problema. O solo não é um reservatório inesgotável de nutrientes, tá bom? Aqui só um exemplo, né, da quantidade de nutrientes que a planta exporta. Eu peguei um caso extremo aqui, que é a cana-de-açúcar, mas olha a quantidade, por exemplo, de potássio que vai embora com a cana no momento que você colhe. Se você não repor isso, como que a cana, né, que vai crescer ali no próximo ciclo, vai se desenvolver? Vai faltar potássio, vai faltar nitrogênio, tá bom? Então é imprescindível devolver para o solo o nutriente que você tirou. Lembre-se disso. Uma outra lei que é muito importante para a gente é a lei do mínimo, pessoal. É a lei do mínimo. O que essa lei do mínimo fala?
A produção de uma cultura é limitada pela quantidade do elemento que se encontra, no mínimo, em relação às necessidades das plantas. O que isso significa, pessoal? Nós vimos lá que existem vários nutrientes que são importantes para a produção das plantas. Se tiver faltando um no seu solo, um que for, vai ser esse nutriente que está faltando que vai limitar a sua produção, tá bom? Então, é essa quantidade desse nutriente que vai determinar o quanto você vai produzir. Por isso que a gente quer colocar tudo num nível ótimo, tá? No nível que atenda a exigência da planta. Porque se um não atender, você vai estar perdendo a sua produção. Você vai estar reduzindo a sua produtividade, tá bom? Esse barril é bastante didático, tá? Esse barril é bastante didático, porque observem o seguinte, pessoal, você tem todos os elementos ali formando as tábuas do barril, né? Formando as tábuas do barril. Aquele elemento que tiver mais distante ali do seu nível ótimo para a planta produzir bem, vai ser, né, nessa tábua, vai ser por essa tábua desse elemento que a sua produtividade vai embora, tá bom? Então, vamos colocar tudo, né, no equilíbrio, próximo de um nível ótimo para sua planta produzir bem, ok? Nesse barril aqui, a coisa fica ainda mais clara. Tá tudo lá, né, no nível ok, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, tem luz, tem zinco, mas olha lá, ó, nesse caso está faltando boro. E é o boro, então, que vai limitar onde você vai chegar. Enquanto você não resolver esse problema com boro, tá bom? Você vai continuar produzindo pouco, mesmo que os outros estejam ok, tá bom? Então, essa lei do mínimo destaca a gente a importância de manter a planta bem nutrida para todos os nutrientes, beleza? Mesmo quando esses são exigidos em pequenas quantidades, o que é o caso do boro, ok? Então, não existe um nutriente mais importante do que o outro. A partir do momento que é um nutriente essencial, você precisa fornecer para a planta, em quantidades diferentes, mas precisa. Beleza? O que é adubação, então, pessoal? O que é adubação? A adubação é você fornecer ao solo os nutrientes que a planta precisa, tá bom? Então, você colheu ali, né? Você precisa fornecer para a planta, para o solo, os nutrientes que a planta precisa. Usualmente, né? Usualmente, na agricultura convencional, como que isso funciona? Você usa um adubo químico, tá bom? Você vai pegar a sua análise de solo, né? A análise de solo que é imprescindível para a gente também dentro da agricultura orgânica, mas você vai pegar a sua análise de solo e com base nessa análise de solo, você vai recomendar um adubo químico. Esse adubo químico é um adubo concentrado e que apresenta aqueles elementos que a planta precisa: nitrogênio, fósforo, potássio, de uma forma bem solúvel, tá? De uma forma bastante disponível, de pronta disponibilidade. Esse é o nosso adubo químico, tá bom? Você vai chegar lá e fornecer para sua planta. No nosso caso, pessoal, no nosso caso, né, de acordo com o que a gente já falou lá na primeira aula, nós vamos trabalhar, né, com alternativas ao convencional. Alternativas tão eficientes quanto, tá bom? Mas que nos colocam numa posição de menor dependência em relação a esses insumos da indústria e que, né, favorecem a vida, que favorecem a atividade biológica no seu solo. Daí, né, uma fonte que a gente vai falar bastante, ou uma forma de adubação que a gente vai falar bastante, é a adubação orgânica, tá bom? A gente traz um exemplo aqui, que é o esterco de galinha. Quando a gente analisa o esterco de galinha, pessoal, fizeram uma análise aqui da composição do esterco de galinha,
observem, né, que aqueles nutrientes que a planta precisa e que a gente vem falando, eles estão presentes no esterco de galinha. Então, é possível construir a fertilidade do seu solo, né, utilizando, nesse exemplo aqui, o esterco de galinha. Na nossa próxima aula, nós vamos ver diferentes formas de adubação orgânica, tá bom? Mas esse é só um exemplo para a gente ir construindo essa ideia. Da mesma forma que nesse saco aqui eu tenho nitrogênio, fósforo, potássio, né? Eu tenho vários elementos, eu encontro esses mesmos elementos no esterco, tá bom? O que vai diferenciar é a concentração e a disponibilidade, né, desses elementos, principalmente a solubilidade. Mas está lá, no esterco, na palha, na sua compostagem, na casca de ovo, naquele resto de grama que tem gente que queima, os nutrientes estão lá. E dá para a gente construir a fertilidade do seu solo utilizando esses nutrientes. E quando a gente fala em adubação orgânica, vem muito à cabeça da gente, pequeno produtor, ou área pequena, uma horta, e não é assim, pessoal. A adubação orgânica, ela é eficiente e ela está sendo utilizada em grandes áreas também, tá? Em grandes áreas também. Nós temos nesse exemplo aqui a aplicação de dejetos líquidos suínos numa área de milho, tá bom? É uma forma de adubação orgânica muito eficiente, inclusive para áreas maiores. Inclusive em áreas maiores, tá bom? Então, nós vamos construir essa fertilidade, principalmente por meio da adubação orgânica, da adubação verde, do uso de plantas de cobertura, tá bom? Porque é imprescindível que esses nutrientes estejam presentes e que sejam fornecidos para a planta. Vamos falar um pouco aqui, pessoal, daquele componente pequenininho que a gente viu lá, que é a matéria orgânica do solo. Tá? A matéria orgânica geralmente vai ser 2%, 3%, ou mesmo menos da composição do solo. Mas os papéis que ela exerce são imprescindíveis, tá? E a gente vai falar demais disso ao longo, vai falar muito disso ao longo do nosso curso, para a gente estar conseguindo produzir. Tá bom? Então, o que é a matéria orgânica? É a fração orgânica do solo, que vai desde aqueles resíduos frescos de planta, né, a palha, aquela raiz que morreu, até o que a gente chama de humus relativamente estável, que é aquele material mais escuro, tá bom? Tudo isso é matéria orgânica. E essa matéria orgânica, pessoal, ela é fonte de nutrientes para a planta, tá bom? Além, né, de interferir diretamente na agregação, e nós vamos ver, né, para eu ter um solo agregado, para eu ter um solo bem estruturado, eu preciso da matéria orgânica e na atividade biológica, beleza? Então, a matéria orgânica é elemento central, a matéria orgânica é um elemento chave, tá bom? Para que o nosso solo exerça bem as suas funções, ok? Então, olha lá, ó, a matéria orgânica, nós pegamos aqui, né, temos aqui um perfil de solo, quando a gente pega a fração sólida, que é aquele 50%, né, nós temos a fração mineral, que é grande parte, e nós vamos ter aqui a fração orgânica, que é bem pequenininha, entre 0,5% e 5%, que é a nossa matéria orgânica do solo. Aí nós vamos ter, né, essa matéria orgânica estável, que é o humus, que é um material escuro, a terra mais preta, e vamos ter, né, a matéria orgânica viva, ou material que ainda não foi decomposto, tá bom? E dentro disso vamos ter alguns organismos vivos também, fungos, bactérias, nematóides, tudo isso dentro da matéria orgânica, tá bom? Então, a matéria orgânica, pessoal, além de ser um reservatório de nutrientes, além de ser importante para a agregação,
os organismos, né, do solo, que vão manter ali a atividade biológica tão importante para a gente, estão incluídos dentro dessa pequena fração. Tá bom? Matéria orgânica é muito importante, então. É muito importante para a gente. Quais são as fontes, então, de matéria orgânica para o solo? De forma prioritária, nós temos os resíduos vegetais. A palha, aquela raiz que morre, tá bom? E temos fontes secundárias, que são os resíduos animais. Tá? Esses resíduos animais vão ser dejetos, aquele próprio micro-organismo que morreu e ficou ali no solo, né? Aquela carapaça daquele inseto que está ali no solo, é uma fonte secundária de matéria orgânica, tá bom? É muito importante. Mas a fonte primária são os resíduos das plantas. É por isso, né, que a gente já vai criando na nossa cabeça, já vai construindo essa ideia da importância dos resíduos que permanecem na área após a colheita, tá? Quando você produz algo, além daquilo, né, que é o principal objetivo da sua produção, uma espiga, um fruto, o que for, você tem que pensar também em produzir para que parte permaneça na sua área, porque é esse resto de biomassa que vai garantir, né, a formação ali de matéria orgânica. E essa formação é imprescindível para a produção da planta, beleza? Como que a matéria orgânica vira matéria orgânica, né? Para essa matéria, para esse material, né, para essa palha, para esse esterco, para esse composto se transformar em matéria orgânica, tem que ocorrer um processo que a gente chama de decomposição. E esse processo é realizado pelos micro-organismos do solo, né, que a gente chama aí de máquina decompositora. Você joga lá no seu solo, né, ou mesmo está lá naturalmente, uma planta que morreu, um resto de raiz, você vai ter lá os seus resíduos orgânicos. Essa máquina decompositora, que são os micro-organismos, vai começar a atuar, né, nesses resíduos, vai produzir o humus, tá? Vai produzir o humus, que é imprescindível dentro do nosso sistema de produção, vai liberar, pessoal, olha, vários nutrientes que estavam aqui nesses resíduos e que agora a planta consegue absorver e utilizar, e vai liberar CO2 de volta para a atmosfera, tá bom? Então, esse processo de decomposição realizado pelos micro-organismos, ele é imprescindível, tá? Ele é imprescindível. Sem esse processo aqui, né, não tem produção sustentável de plantas. É por isso que a atividade biológica no seu solo, é por isso que ter um solo vivo é tão importante. Beleza? O acúmulo de matéria orgânica, pessoal, é chave, tá? Para que o solo exerça bem as suas funções. A matéria orgânica, né, que vem lá da palha, que vem lá do esterco, que vem lá do resto de alimento, que vem lá do seu composto, é o que vai permitir, né, a atividade biológica no seu solo e que o seu solo exerça bem as suas funções, tá bom? Acúmulo de matéria orgânica vai ser um elemento central dentro dessa nossa discussão, tá bom? Olha a matéria orgânica lá no centro, né? Vai interferir nós vimos, né? Vários elementos, vários nutrientes vêm da matéria orgânica. A matéria orgânica também é importante para a agregação do solo, né? Nós estamos vendo aqui agregados de solo. Vamos falar disso agora, né? Por que a agregação é importante? Matéria orgânica é importante para a atividade biológica, para manter o seu solo vivo, tá bom? Mais uma vez aqui a importância da matéria orgânica para os nutrientes, né? Tem importância muito grande também para sequestrar carbono, mas isso é outra história. E para manter, né, a temperatura estável na Terra, tá bom? Mas a matéria orgânica é o elemento central que faz isso tudo rodar, pessoal. Beleza?
sem matéria orgânica não tem produção agroecológica, não tem produção sustentável. E a gente precisa, né, ver meios para aumentar os teores de matéria orgânica no nosso solo e obter todos esses benefícios, tá bom? Voltando àquelas funções primordiais que a gente precisa garantir que o solo exerça, e para a gente finalizar a nossa aula, falamos bastante da fertilidade, que está muito relacionada à matéria orgânica, mas essa estrutura e agregação do solo, que é imprescindível, né, para que o solo sustente a planta, forneça água, forneça oxigênio e que mantenha também a atividade biológica, está muito relacionado a essa estrutura e agregação, tá bom? E aí nós vamos ver, vamos entender, né, a estrutura e agregação do solo. Estrutura, pessoal, é o padrão de arranjamento das partículas do solo, formando agregados, formando torrões. Pessoal, desde agora é imprescindível que vocês entendam que o seu solo não pode estar solto, tá? Que não pode estar aquele, o seu solo não pode estar solto lá dentro da sua área. É imprescindível, né, que ele esteja formando agregados, tá bom? E o que é agregação, então? É um conjunto de fenômenos que permitem que essas partículas primárias mantenham-se ligadas umas às outras. A gente vê muito aqui na região que eu estou, um solo que é praticamente uma areia solta, de praia, parece uma areia de praia. Esse solo, para ele produzir, ele depende mais de insumos e de aporte externo. E a gente não quer isso, tá bom? A gente quer, né, um solo que consiga exercer bem todas as suas funções. E para eu ter estrutura e agregação, eu preciso, pessoal, de argila, né? O meu solo tem que ter argila, mas principalmente matéria orgânica e atividade biológica. A formação do meu agregado, a formação do meu torrão, que é imprescindível para que o solo exerça suas funções, depende diretamente da matéria orgânica e da atividade dos organismos. Aqui, pessoal, eu tenho o meu agregado, eu tenho aqui o meu torrão. Quando eu pego um microscópio, né, e vou dando um zoom nisso, fica muito claro a importância. Quanto mais, né, eu vou aumentando esse zoom, fica muito claro para a gente a importância, né, desde as raízes, das hifas fúngicas, dos produtos do metabolismo microbiano e da própria matéria orgânica umificada, né, do próprio humus, nesse processo de agregação, tá? Você só tem agregação, você só tem um solo bem estruturado, que permita que a planta respire, que permita que a planta absorva água, absorva nutrientes, se você tiver matéria orgânica e atividade biológica. Beleza? Então, tenham isso em mente. Aqui mais uma ilustração que ajuda a gente a entender isso. Nós temos aqui novamente um agregado, e daí quando a gente analisa, né, microscopicamente esse agregado, fica claro para a gente a importância da vida, né, da gente ter atividade biológica no solo para que esse agregado se forme. Beleza? Então, a gente tem que favorecer a atividade biológica. E algumas das nossas práticas na agricultura convencional podem degradar a estrutura do solo, pessoal. Ao invés de eu ter um agregado, né, com espaço poroso, um agregado que consegue reter a água, que consegue ter um espaço lá para o ar, algumas das minhas práticas, como aração, a gradagem, o trânsito excessivo de implementos, o pisoteio animal, algumas das práticas conseguem degradar essa estrutura. E quando eu degrado essa estrutura, eu comprometo a capacidade do meu solo em estar exercendo as suas funções, tá bom? Esse é um assunto que exige um certo aprofundamento, mas nós vamos ver, né, principalmente na próxima aula,
mecanismos para evitar, né, que a estrutura do meu solo se degrade, porque não é só ter nutriente para a planta. A estrutura, a agregação do meu solo também precisa favorecer que o meu solo exerça suas funções. Aqui nós temos um exemplo de um agregado de um solo que teve a sua estrutura degradada. Já desse lado aqui, né, nós temos aquele agregado que a gente quer, tá bom? Nós temos aquele agregado que vai favorecer a produção da planta. E o que causa, né, a degradação da estrutura do solo? Principalmente a compactação. A compactação, pessoal, é um processo desencadeado pelo trânsito excessivo de implementos, pela aração, pela gradagem, pelo pisoteio animal e que compromete demais o funcionamento do meu solo. O primeiro efeito dessa compactação é a redução na porosidade. Aqueles espaços vazios que a gente tinha dito, eles se reduzem bastante. Aí o meu solo vai ter problema para fornecer água para a planta, para fornecer ar. Eu vou comprometer a atividade biológica no meu solo também, tá bom? Então, a compactação é algo que a gente vai evitar, tá? E que vamos falar na próxima aula. Além disso, né, no solo compactado, a água não infiltra. A água não infiltra, tá bom? E se a água não infiltra, eu comprometo uma das principais funções do meu solo, que é fornecer água para a planta, tá bom? Além disso, a compactação impede o crescimento das raízes. Observe, aqui nesse solo que não está compactado, que tem vários agregados de diferentes tamanhos, que tem o seu espaço poroso conservado, né? Observe, tem vários espaços aqui vazios a serem preenchidos pela água e pelo ar, a raiz cresce bastante. Já aqui, pessoal, observem que a raiz cresce bem menos. A raiz explora um volume de solo muito pequeno. E isso é bastante prejudicial para a gente, tá bom? Aqui mais um exemplo, né, do efeito dessa compactação no crescimento das raízes, beleza? E tem um outro processo de degradação do solo que nós vamos trabalhar bastante para evitá-lo e que compromete demais a capacidade que o solo tem de exercer suas funções e que talvez é o principal problema da agricultura hoje no mundo, que é a erosão. Tá? O que é a erosão, pessoal? A erosão, né, na verdade, são três processos de desagregação, de transporte e de deposição das partículas do solo causadas pela água e pelo vento. O que é erosão, pessoal? Muitos já conhecem, né? Mas principalmente desencadeada pela chuva, aquela chuva que cai, né? Aí você vê enxurrada se formando, escorrendo, e ali está indo embora o seu solo. Ali está indo embora os seus nutrientes. Ali você está comprometendo demais a capacidade produtiva do seu solo. Você está comprometendo demais o potencial que o seu solo tem de exercer as suas funções. E daí, na próxima aula, nós vamos ver, né, como que a gente evita essa erosão, então. Tá bom? Como que a gente evita que o nosso solo se solte e seja levado pela chuva. E é um prejuízo enorme para isso, tá bom? E que dentro da agricultura orgânica é inadmissível. O processo erosivo, a degradação do solo. Se você tem erosão, seu solo não consegue exercer, seu solo não vai conseguir exercer aquelas funções que a gente tem falado desde o início, tá bom? Então, o que a gente vê é isso aí. A água da chuva cai, né? Falando em erosão hídrica, o próprio impacto da gota de chuva já desagrega o solo, né? O solo já fica solto. Aí, se a água não infiltra e escorre, ela vai levando esse material embora para as áreas mais baixas ou mesmo para um curso d'água, tá bom? Então, a erosão é terrível. Está indo embora solo, está indo embora nutriente
e isso traz um prejuízo muito grande, tá bom? Isso impede que o solo exerça a sua função, tá bom? Tem uma foto aí da erosão acontecendo, né? A gente não pode ter isso dentro da nossa área, tá? Enxurrada, não. A água tem que cair e infiltrar, tá bom? Escoamento superficial é prejuízo, é degradação do solo. A gente precisa evitar isso e vamos falar muito na nossa próxima aula. Aqui nós temos um processo erosivo drástico numa área de pastagem, tá bom? Como que a gente vai evitar isso, né? Que é um dos pilares para que o solo exerça as suas funções e favoreça a produção sustentável das plantas. E aí esse material vai cair no curso d'água, vai causar assoreamento, e isso tem efeito lá na cidade, né? Porque o curso d'água assoreado vai determinar enchente, vai causar problemas, além de prejuízo para a gente, além de degradação do nosso principal fator de produção, que é o solo, ainda causa problemas de uma abrangência maior, tá bom? Então, como nós vamos manejar o nosso solo de forma que ele exerça todas as suas funções, consiga sustentar a produção das plantas e que não se degrade, tá bom? Como que a gente vai garantir que o solo forneça nutriente, que o solo tenha uma boa estrutura e que forneça, além de nutrientes, água, ar, que favoreça a atividade biológica? Como que a gente vai estar fazendo isso, né? Isso é algo que a gente vai bater lá na nossa próxima aula, ok? Então, esse é o assunto desse nosso tópico. Se você tem alguma dúvida, coloque lá no nosso fórum do Moodle, no Moodle, o nosso fórum voltado para esse tópico, ou pode me enviar por e-mail também. Eu estou tentando me limitar a 1 hora, né, dentro de cada tópico, mas são assuntos vastos e de bastante importância, tá bom? Mas acho que deu para a gente ficar dentro desse tempo aí. Pessoal, façam as leituras, respondam ao questionário, tá? Para que você tenha a sua nota e a sua presença, e até mais. Muito obrigado a todos, bons estudos!